Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre. Para contato 020 7272 1010 e aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu nome, um pedido de oração, um problema que você esteja passando e nós estaremos orando por você no final dessa programação. E hoje, quarta-feira, nós estaremos dando continuidade a esse estudo bíblico do Santificado seja o teu nome, onde nós estamos aprendendo a santificar o nome do Senhor, para que você possa receber a presença de Deus e ter a tua vida transformada, assim como aconteceu na vida da Fátima Oliveira. Nós vamos ao testemunho da Fátima, mas antes de irmos a esse testemunho, eu gostaria de lhe pedir que você preparasse aí um copo com água como este, e que no final da programação nós estaremos abençoando essa água, determinando que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família e que o Espírito Santo ele venha trazer a paz para a sua vida. Se você deseja colocar o seu nome no momento da oração, você deve acessar nossa linha Amigo 020 72 72 1010 e aqui no meu canto esquerdo esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu pedido de oração. Eu tinha uma religião, eu seguia os ensinamentos, mas eu não conhecia a Deus. Eu cresci num lar católico e participava das reuniões de domingo, das missas, mas me sentia vazia, né? Eu não me encontrava, tinha algo que não me preenchia, mas continuava indo até os meus 18 anos. Minha avó, inclusive, até tem uma igreja, montou uma igreja no quintal da casa dela, onde dava missa. Eu tinha muitas imagens, eu adorava todas as imagens, assim. Eu era muito assim, quando eu me sentia triste, me sentia vazia, eu pegava aquela imagem, eu acariciava, eu falava com ela como se, ai, me ajuda, né? Tira uma tristeza, alguma coisa que eu pedia. Eu pegava literalmente a imagem como se fosse algo sagrado para mim. Mas eu não tinha resposta. Eu colocava ela lá, do jeito que eu colocava ela ficava, e tinha várias. Até que um dia eu fui trabalhar, né, e uma menina perguntou para mim, você tem alguma religião? Eu falei, eu sou católica. Ela falou assim, você não lê a Bíblia? Eu falei, não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca peguei a Bíblia para ler a Bíblia, né? Meu pai, minha mãe não tinham costume de ler Bíblia. Então me despertou isso, por que não? Não li a Bíblia, o que tem na Bíblia? Então eu comecei a olhar a Bíblia diferente, mas eu pegava a Bíblia, eu vasculhava a Bíblia, não tinha nada. Falei, poxa, mas eu não entendo isso aqui. Inclusive, eu tinha uma Bíblia na minha casa, né? Só que ela ficava aberta no Salmo 91, mas nunca ninguém lia aquela Bíblia. Ela simplesmente ficava aberta ali como algo que fosse trazer uma proteção. E aí eu comecei nas igrejas evangélicas. Por mais que eu odiasse evangélico, eu não suportava evangélico, a ponto de desejar o mal para um evangélico. Eu cheguei a ficar feliz com a morte da filha de uma mulher que era evangélica. Até que um dia eu estava andando na rua e uma pessoa me parou, né? Me evangelizou, falou de Jesus, que mudou a vida dela. Eu parei, falei, poxa, ela é evangélica, mas ela falou de uma forma que me prendeu, né? Porque falasse que era evangélica eu já não parava. Eu já não atendia. Aí quando essa pessoa me convidou na rua, ela veio falar de Jesus, né, que mudou a vida dela e tudo. Aí ela veio falar para mim que era da Igreja Universal. Eu falava, poxa, mas é daquela igreja enorme, que eu sempre passei na porta, eu nunca tive coragem de entrar para fazer um experimento, né, porque só faltava a Igreja Universal. E eu fui. Eu entrei. Eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Todo mundo sorriu para mim, eu fui bem acolhida, eu sentei. E eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a olhar tudo que aquele pastor falava e falei, puxa, aqui tem algo diferente. Que o meu fardo de tristeza, assim, sabe, vazio. Naquele dia, no primeiro dia, eu já tive uma experiência assim. Falei, poxa, esse lugar é diferente, eu gostei daqui. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia e já comecei a entender um pouquinho melhor a Bíblia. Aí eu ia direto onde falava de idolatria. Mas e para tirar isso dentro de mim? Foi difícil, porque eu lia que não podia, sabe? Que não era a igreja que proibia, que não era a Universal que falava não pode ser idólatra, que estava na palavra, sabe? Eu falava, poxa, mas se está na palavra, eu tenho que obedecer. E aí nasceu o conflito
entre a religião que eu tinha e a palavra de Deus. Aí eu comecei a aprofundar mais na Bíblia, eu comecei a ter mais interesse, eu comecei a orar, a pedir de Deus, me revela na tua palavra qual é a verdade. Porque era difícil para mim largar a idolatria. Eu amava aquelas imagens, eu tinha elas como algo sagrado. Eu falei, não, hoje eu aceito só um Deus. Só existe um Deus. Aí eu decidi me batizar nas águas. Porque eu vi ali a importância do batismo, né? Porque eu nasci, eu era uma criança, eu não tinha pecado. Eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tinha pecado. Que pecado uma criança que acabou de nascer tem? Então, o batismo, ele é para remissão dos pecados. Quando eu me batizei, eu saí realmente das águas já uma nova criatura. E daí eu comecei o processo de receber o Espírito Santo, da necessidade de ter um encontro com Deus, de fato e de verdade, de ver um Deus que eu não via, né? Que não tinha olhos, que eu não tocava. Mas ele estava ali, ele me ouvia. Quando eu falava, Deus, tira isso de mim, ele tirava, ele me respondia. Eu falava, Deus, eu quero te conhecer. E aí, num domingo, eu estava buscando, o pastor chamou na frente. Aí, quando eu fui ao altar, eu busquei. E aí, quando eu busquei a Deus assim, eu falei, meu Deus, eu quero o teu Espírito. Eu não estou aqui por acaso, o Senhor me escolheu, eu quero o teu Espírito. Aí, quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim tão maravilhoso que não dá para explicar, porque é uma alegria, é transformador, é um toque, aquele que você fala, poxa, Deus existe, Deus existe, Deus tocou em mim. Eu lembro que a timidez foi embora, que foi na hora que eu queria falar para todo mundo, eu queria encontrar alguém na rua, eu preciso encontrar o máximo de pessoas para falar da alegria que é ter um Deus de verdade. Hoje eu sou uma nova mulher, né? O Espírito Santo, ele me transformou. Ele me deu uma família, né, abençoada. Eu pedi a Deus um homem que fosse bom, que cuidasse de mim, que cuidasse da minha família, porque eu queria construir uma família, né? Eu queria ter filhos. Eu falava, meu Deus, me manda um marido que goste de filhos, que queira ter uma família, né? E Deus me deu um marido que ama as filhas, que cuida da nossa casa, cuida de mim, me protege, né? Hoje eu não sinto mais tristeza, hoje eu tenho paz, a minha casa tem paz, minhas filhas estão na presença de Deus, a gente tem a nossa empresa e a gente tem nossas lutas, mas a gente tem vitórias, porque a gente sabe que o Senhor Jesus, ele está conosco, né? Nos proporciona tudo isso, né? E hoje a nossa casa é um pedacinho do céu, né? O Espírito Santo dentro da gente é algo assim que completa, né, nossa vida. Não só para ser salva, né, mas também para passar a salvação para as pessoas, né. Hoje eu quero que as pessoas também tenham isso que eu recebi, né. Eu quero levar para as pessoas a salvação. Durante 20 anos, a minha vida, ela foi baseada na religião. Só que ela não mudou. E hoje, a minha vida é baseada na palavra de Deus. Hoje eu aprendi a fé inteligente, a fé que transformou a minha vida na Igreja Universal. Hoje eu sou feliz. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, como vocês puderam ver, hoje a vida dela está transformada quando ela decidiu buscar a presença do Espírito Santo no altar e recebeu. Ela hoje tem alegria, ela hoje tem a alegria da salvação na vida dela, e o mesmo poderá acontecer na sua vida, pois hoje, quarta-feira, aqui na nossa Catedral dos Milagres, nós estamos tendo reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite,
Pois a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo do 1 ao 3, diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possas progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois bem, nós temos buscado santificar o nome de Deus através da nossa própria santificação, da maneira com que nós falamos, os nossos pensamentos, a maneira com que nos comportamos, nós santificamos o nome do Senhor. E é isso que nós estamos aprendendo todas as quartas-feiras nesse estudo bíblico do Santificado Seja o Teu Nome. Porque muitas pessoas, elas querem progredir, elas querem crescer, mas elas não progridem espiritualmente falando. A sua vida não progride porque ela não se santifica. E eu lhe convido a estar conosco ainda hoje, em uma das nossas igrejas. Eu estarei aqui na nossa Catedral dos Milagres, principalmente às 7h30 da noite, onde nós estaremos tendo esse estudo bíblico. Eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Se você ainda não fez, você deve acessar o nosso site, centrodeajuda.com, e ali você poderá nos enviar o seu pedido de oração, como também você deve nos enviar o seu e-mail através do centrodeajudauk@uckg, e nós estaremos orando por vocês em alguns minutos. Vamos a esse intervalo e voltaremos com vocês logo após. Meu nome é Vanessa Oliveira, sou nutricionista e, na verdade, a minha história já começou com um sofrimento. A gestação da minha mãe foi uma gestação marcada por muita dificuldade financeira, porque meus pais eles tinham acabado de chegar do Nordeste aqui em São Paulo. Após o parto, e meus pais começaram a trabalhar mais, se dedicar, e até um ponto que a gente conseguiu chegar a uma situação financeira em que nós tínhamos uma boa casa, eu estudava num bom colégio, nós tínhamos as melhores roupas, comíamos o que queríamos. E com essa situação financeira, meu pai ele começou a se envolver com algumas amizades que levaram ele a ter um comportamento que abalasse a nossa família. Então ele começou a sair para as baladas, ele deixava a gente sozinha em casa nos finais de semana. E meu pai ele começou a ser muito agressivo, não tinha agressões físicas dentro de casa, mas as palavras que ele falava no momento da briga com a minha mãe, comigo, eram muito duras, e isso fazia com que eu me sentisse a causa daqueles problemas. Então eu internalizei essa ideia de que tudo que acontecia na minha casa era culpa minha. E por isso eu comecei a ter perturbações, eu não dormia à noite, eu comecei a ver vultos, ouvir vozes. Eu comecei a ser uma criança muito fechada, tímida, mas na verdade as pessoas achavam que era o meu jeito, mas era o resultado de tudo que eu estava pensando e sentindo dentro da minha casa. Então eu tinha sim muita mágoa do meu pai. Todas as vezes que chegava o final de semana, que eles começavam a brigar, aquilo me trazia muita tristeza, muita raiva. Eu tinha muita consciência do que estava acontecendo dentro da minha casa. E essa ideia de me matar veio como uma forma de tentar resolver aquela situação, porque eu não gostava de ver os meus pais sofrendo. Então, na minha cabeça, se eu me matasse, já que eles não me davam atenção e já que eles não tinham tempo para mim, então eu me matando, eu resolveria os problemas deles e o meu também. Teve um determinado momento que a minha mãe ouviu falar do trabalho da Igreja Universal e eu comecei a frequentar junto com ela. E eu comecei a ver um resultado, eu já não tinha mais perturbação, já não tinha mais desejo de suicídio, eu já conseguia dormir à noite. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver o meu comportamento mudou, eu já não era mais nervosa, já não falava mais palavrão, já não tinha mais mágoa, eu tinha compaixão das pessoas, o meu desejo era colocar a mão na cabeça das pessoas e abençoar, dar para elas tudo que eu tinha. É muito legal, a minha família, eles percebem que
eu sou diferente, que eu sempre tenho algo a acrescentar. Falam que têm orgulho de mim, que me amam. Hoje eles têm prazer de ficar comigo. Tudo isso, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei foi através dos ensinamentos da Igreja Universal. A gente aprende na área da ciência que a gente tem que ser crítico, a gente tem que avaliar os fatos. E quando a gente vem aqui, a gente começa a entender e aplicar, principalmente aplicar, porque a Igreja Universal é muito prática. Eles dão a dica, eles dão o segredo, o ensinamento, e quando a gente aplica, a gente vê o resultado. Mas Ele me dá esse presente que é a vida, e eu quero viver todos os dias para Ele. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra de Deus. Às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé aqui agora com todas as pessoas que participam conosco dessa programação. Pessoas essas, meu Pai, que se encontram em meio a problemas, a dor, a sofrimento, em meio às lágrimas. Pessoas que, meu Pai, não vêm tendo paz, pois, meu Pai, essa depressão, essa angústia, essa tristeza profunda vem tomando conta, esse vício que essa pessoa ela não consegue se libertar. Ele já tentou de tudo, já fez terapia, já foi aos psicólogos, essa pessoa já procurou todo e qualquer tipo de ajuda e não encontrou. Mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada molécula, cada partícula dessa água, que quando nós bebermos desta água, o Teu poder venha se manifestar para, meu Deus, fazer-se findar todo esse sofrimento, toda essa angústia, esse problema de insônia, meu Deus, essa dor crônica, essa pessoa que foi diagnosticada com, meu Pai, uma síndrome e ela não sabe mais o que fazer, esse pai, essa mãe que vem sofrendo com essa criança, esse esposo, essa esposa. Eu oro aqui agora, meu Deus, pelo Hugo Martins, que pede oração pelo Lorival, pela Severina, o Robson, a Leila, a Ivaneide, o José, Manuel, a Maria. Meu Deus, pedindo oração por todas as áreas dessa família. Que o Senhor venha agora, meu Pai, fazer que quando, meu Pai, nós terminarmos essa oração, que também venha se findar o sofrimento. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e beba da água aí agora com fé e receba um milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho certeza que nessa hora o poder de Deus ele já se manifestou na sua vida e um milagre já aconteceu aí onde quer que você esteja. Mas eu gostaria de lhe convidar a estar conosco já neste domingo em uma das nossas igrejas, onde nós estaremos dando continuidade à bênção das 7 portas de Jerusalém,
onde nós estaremos ministrando uma bênção sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e sobre a vida de todos os seus. Da onde quer que você esteja participando conosco, eu lhe convido a estar comigo aqui já neste domingo. Nós estaremos aqui na nossa Catedral dos Milagres às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, onde nós estaremos ministrando essa bênção sobre você e sobre todos os seus familiares. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.